E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, e dessa vez com Daniel Rivelino, da Profile. Seja muito bem-vindo, Daniel. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado, Gisele. Um prazer é todo meu de estar aqui com você. Depois de um bate-papo de quase um ano, consegui trazer ele aqui para gravar com a gente. Legal. É um prazer estar aqui, como eu falei. E o nosso bate-papo da primeira vez online foi muito legal já. Eu acho que tem muito para a gente conversar aqui. Eu acho que eu tô tentando buscar na memória como que foi essa primeira conversa. Acho que foi através lá do Mulheres Growth. Isso, Mulheres de Growth. Tem uma amiga minha que era parceira na época, a Flávia, e ela estava nesse grupo de Mulheres de Growth, e eu também era do grupo de Growth do Gabriel Mineiro, que a filial Mulheres de Growth. Foi assim que a gente conheceu, acho que meu contato rolou por ali. Eu acho que rolou lá no grupo e eu falei, isso aqui que eu tô... Isso. Eu acho que você poderia trazer para nós um pouquinho da sua história, da sua jornada, como que você chegou onde você chegou, como que você conquistou esse espaço. Legal. Eu gosto de começar a minha história contando do meu desafio de escolher minha vocação. Eu tive um desafio muito grande para entender o que eu tinha para fazer, e aí eu bati cabeça um pouquinho na escolha da faculdade. Então eu fiz 1 ano de engenharia civil, aí depois desisti, fiz 2 anos de direito. E aí eu fui fazer uma aula de fotografia, que era uma coisa que eu queria aprender. E aí foi muito interessante que, fazendo a aula de fotografia ali, a professora virou para mim e falou assim, cara, você tem uma cabeça muito criativa, você está sendo mal utilizado onde você está, você podia trabalhar com publicidade, com marketing. E nunca ninguém tinha falado isso para mim, assim. E aí eu falei assim, cara, vou investir nisso, eu me matriculei na faculdade, comecei a carreira em marketing. E na época eu comecei a estudar tráfego pago, que estava bem no comecinho ali, 2018. Ainda não era o boom do tráfego pago que a gente viveu por conta da pandemia. Comecei a estudar por conta disso, me apaixonei pelo marketing muito rápido. Tive algumas noites mal dormidas por estudar isso. E aí comecei minha carreira inicialmente em agências, trabalhando com tráfego pago. E aí uma das empresas que eu trabalhei era a Pareto.io, que ela é uma empresa na época de inteligência artificial para mídia paga. E aí eu trabalhei numa BU ali dentro, uma business unit a gente chamava de High Potential Operations, que eram as empresas com maior potencial de crescimento, e eu era coordenador de uma equipe nesse time. E aí a gente olhava para como a gente construir crescimento para essas empresas. Foi o primeiro contato que eu tive com Growth na época. E aí eu conheci o Chanelis e todas as metodologias do Airbnb, Uber, iFood aqui no Brasil, como eles estavam crescendo no meio da pandemia. Eu mergulhei nessa história de growth, e aí eu comecei a trabalhar com empresas com muito potencial. Cheguei a trabalhar com a Sony Music, em alguns casos específicos ali também, testando o TikTok em 2020, anúncios no TikTok, estava começando, o TikTok estava bebezinho, assim, muita gente ainda falava só rede de dança e tudo mais. E aí depois eu fui para 2 outras startups, eu passei pela Monuvi, que também era uma empresa de inteligência artificial, e por último foi a Zapay, onde eu fiquei o maior tempo da minha carreira. Trabalhei ali em cadeiras de manager, de growth, voltado para produto. Então eu era o responsável por fazer a empresa crescer 100, 150, 200% no ano ali junto com uma equipe. E aí a pergunta era, como a gente faz para dobrar de tamanho em menos tempo? Era isso que a gente fazia ali. E eu aprendi muito, então sentei CRM, mídia paga, SEO, fiz projeto de produto, lancei app, passei por muitos lugares ali na Zapay. E aí, por último, eu estou aqui com a Profile, trazendo todo esse aprendizado desse tempo, dando uma consultoria com o braço operacional, ajudando as empresas a entenderem, serem estratégicas com o marketing e a executarem também, né? Não adianta nada ter um bom planejamento se a gente não executa no dia a dia também. Então é isso que eu tenho feito também. E qual que é o diferencial desse seu trabalho hoje, assim? Onde você chega já agregando valor e fazendo esse crescimento tão rápido em um curto período de tempo? Eu acho que o grande diferencial é que a gente está num mundo de marketing que a gente olha sempre para as ferramentas ou para os hacks. Por mais que o Growth nasceu como Growth Hacking, eu sou 100% inimigo de hack. Porque geralmente o que faz as empresas crescerem é o que está dentro, que é o fundamento. Que aí é um pouco mais sobre estudar e ter um embasamento, que é qual que é a minha mensagem, quem é o meu cliente, como eu sou eficiente com meus canais, que a gente fala de negócio e não apenas de ferramenta no dia a dia, ali, só de operação.
e como eu estou me apresentando ainda para quem não me conhece também, né? Exatamente. Porque a gente fala que é muito o posicionamento e a mensagem, isso que você está falando. Porque, vamos supor, vamos pegar até o exemplo da Octalink. Vocês têm concorrentes, vocês já sabem os seus diferenciais, mas é como você traz essa mensagem como faz isso reverberar com o seu potencial cliente, com o seu prospect. Então, na verdade, é o que essa pessoa está falando de você. Porque, às vezes, a mensagem para quem está dentro é muito clara. Eu faço isso, eu tenho esse diferencial. Só que, se a gente for pegar um diretor médio, um gerente médio, o número de mensagens que ele recebe no WhatsApp, o número de reuniões que ele faz, como eu entro nesse meio desse turbilhão de coisas, e eu faço ele lembrar de uma coisa da minha empresa. E aí, como eu construo isso através dos canais? Todos os pontos de contato têm que falar a mesma coisa. E quais os pontos de contato que falam com quem eu quero falar também? Porque às vezes eu sou uma empresa que fala com um potencial cliente que é B2B, totalmente corporativo, e eu estou 100% no Instagram. É errado? Não existe tanto um certo e errado, mas talvez o LinkedIn seja uma rede social, um YouTube, eventos corporativos, a gente tem que entender aonde esse potencial cliente está e como eu tiro mais suco da laranja, é onde eu consigo criar esse ecossistema, que eu falo que eu crio um cercadinho para esse cliente ficar perto de mim sempre. Você acaba adentrando no papel do CMO também, então? Sim, o CMO ele é o guardião dessa parte que é qual a mensagem, qual é a marca da empresa, e aí como eu exponencializo isso, que é ir a mercado. Mas ele também tem essa visão para dentro, que eu vou ao mercado e qual a mensagem que eu passo para essas pessoas, mas dentro, como eu gero eficiência operacional em cada uma das minhas frentes de marketing. E o que seria essa eficiência operacional? Basicamente, quanto de dinheiro, ferramentas, processos e pessoas eu coloco dentro de uma frente e quanto isso me traz de retorno de receita. Porque no fim do dia eu posso trazer seguidores, eu posso trazer número de leads, MQLs até, mas o que mexe o ponteiro de uma companhia é receita e margem de lucro ao longo do tempo, que é o LTV. Então é olhar para esse lugar também. Então, sim, eu acabo entrando com essa cadeira de CMO as a Service, CMO part-time com as empresas, sim. Ô Daniel, e para as pessoas que estão ingressando, estão começando nessa área, se pudesse deixar uma mensagem também para os jovens, o que você falaria? Porque você falou, quantos anos do seu primeiro trabalho, que você falou de pandemia para cá? Tem 6, 7 anos? Eu comecei faz 7 anos dentro do mercado. E se eu fosse deixar uma mensagem, assim, eu tive um professor na faculdade que ele foi um mentor, assim, e ele falou para mim, gaste tempo lendo livros fundamentais de marketing. Na época eu falei assim, nossa, tanta informação na internet, no YouTube, eu vou parar pra... eu vou ler? Vou ler Philip Kotler, tipo assim, o cara já tá aí há 1000 anos e tudo mais, talvez ele esteja inadequado. Só que eu percebi o poder do livro é que ele te dá uma fundamentação que, por exemplo, todo mundo vai assistir o mesmo vídeo no YouTube e vai ter a mesma tese. Quando você tem esse conhecimento do vídeo do YouTube, que eu também acompanho muito podcast, YouTube e tudo mais, mas você junta com uma fundamentação teórica, você consegue sentar nas mesas e trazer uma fundamentação por trás daquilo que você está pensando. Porque o maior desafio, acho que, da área de marketing não é fazer coisas, mas é provar por que está fazendo aquelas coisas. Porque eu posso fazer N coisas e não dar resultado. Eu tenho que entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Que a gente só vai provar entendendo e trazendo resultado mesmo, né? Trazendo resultado. E aí, desses livros que ele te indicou, que você leu, que você estudou, tem algum que você gostaria de deixar também para as pessoas que estão assistindo? Bom, eu teria 3 indicações, então, de livros. Eu acho que o primeiro é o Marketing, agora está na versão 5.0, na época eu li o 4.0, que é do Philip Kotler, que ele dá um bom embasamento de marketing, ele fala sobre como você pesquisar, montar os canais. O segundo livro é o manual do Kotler & Keller, de marketing, ele é um manual, assim, um calhamaço, bem grande, mas ele é quase um livro de cabeceira para consultar nos momentos que você tiver dúvida de fazer alguma ação específica. O Keller, ele é o pai do branding e o Kotler é o pai do marketing, então eles se juntaram para montar, então acho que vale muito a pena. E o terceiro que eu deixo de bônus, que não é necessariamente só de marketing, mas ele chama O Chamado da Coragem, do Ryan Holiday. Eu estou lendo pela 3ª vez agora ele. Ele é um livro um pouco mais filosófico de como você ter coragem de fazer as coisas. Eu acho que o marketing ele exige isso 1000% no dia a dia, de você apostar numa ideia, óbvio com uma fundamentação em dados, com uma tese, mas ter coragem de não agradar muitas vezes para fazer aquilo que precisa ser feito. Sim, e é muito interessante isso, porque além de você ter a coragem, colocar em execução um processo de criatividade para ele nascer e florescer demanda dessas duas pontas, né? Sim.
Porque você se coloca em uma... Aí entra até Brené Brown, né? Do livro A Coragem de Ser Imperfeito também. Sim. Porque você se coloca em uma vulnerabilidade. Sim. Porque aquilo pode dar muito certo e ninguém está enxergando ou acreditando ou visualizando. E você tem que ter 1000% da sua confiança ali, né? Sim. Acho que eu vou ler esse livro aí também. Ele é muito bom. Eu gosto muito de todos os livros do Ryan Holiday, eu li todos, que ele tem uma sequência de... que ele chama das virtudes. Então ele tem chamado a coragem, ele tem um outro sobre a sabedoria, como você consegue filtrar, sempre baseado em filósofos históricos, histórias. Então ele conta várias histórias durante o livro, desde Roosevelt até pessoas que foram super proeminentes, seja na medicina, em outros lugares, e ele traz lições para o nosso dia a dia, assim. Eu acho que vale bastante a pena você ler. Ô Daniel, agora me conta uma coisa, dessa última empresa que você trabalhou, que foi a... Zapay. Quanto tempo faz que você saiu e você montou a sua consultoria? Isso. Que não é uma consultoria também tradicional, né? Não, faz 2 anos que eu abri a Profile. Eu gosto de chamar ela de uma consultoria com braço operacional, porque eu inicialmente chamei de consultoria porque a primeira comparação que tinham com o meu serviço eram agências de publicidade, só que meu serviço é um pouco mais estratégico no nível diretoria, de entender o que move o ponteiro de negócio, do que apenas executar tráfego, CRM, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ficar longe da execução, da operação, porque não dá também para eu te dar um plano e falar assim, segue, e não estar acompanhando e não ser 100% responsável por aquilo também. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na Zapay, assim, eu faço a estratégia, mas eu sou 100% responsável por entregá-la também. Então a Profile, ela é uma consultoria com braço operacional. Então não tinha como eu fazer uma estratégia sem executar ela junto com o cliente. Então foi uma coisa que eu aprendi muito na Zapay, que era ao mesmo tempo de montar a estratégia e ter os KPIs em mente, mas eu ser 100% responsável pela execução e a entrega daquilo que foi planejado. Então esse é o diferencial e como a gente pensa na Profile hoje. Cara, muito massa o seu trabalho. Eu venho acompanhando, né, além do que a gente conversa, a forma que você também tem se posicionado. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui na Octa, conhecer a nossa estrutura, até porque agora também a gente está com tudo integrado no mesmo lugar, está nessa nova fase. Então a Octa, ela tem 7 anos de vida, mas tem 3 anos e meio mais ou menos que a gente reposicionou, reestruturou e tá nesse novo momento. Fiquei muito contente mesmo de você ter contribuído aí com todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, e volte mais vezes. E é sobre isso. Eu que agradeço. Obrigado. Curta, compartilhe, divulgue para os amigos, para a gente atingir o maior número de pessoas, levando conhecimento do Daniel e falando sobre a Octa Link.